Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 3, que é esta lição aqui da revista do segundo trimestre da Escola Bíblica da CPAD, a lição de número 3 que tem como título e tema A Verdadeira Adoração. Mas eu quero solicitar para você que ainda não é inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo nos seus grupos. E também afirmar que eu sou autor dessas duas obras, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, e a obra Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Caso você queira adquirir qualquer uma das duas, ou as duas, é só clicar nos links que eu deixo na descrição deste vídeo e deste canal. A lição 3 tem como tema a verdadeira adoração. Estamos fazendo comentários breves sobre a lição de cada domingo, durante esse trimestre. Então temos aqui em mãos a lição de número 3. O comentarista utiliza como textos base, conforme eu já comentei em vídeos anteriores, que ele está abordando e comentando em cima do Evangelho de João. E para essa lição número 3, ele utiliza então as passagens do Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 7 ao 5, o versículo 9, o versículo 10 e os versículos 19 a 24 como base para este estudo. Vamos aqui entrar então na introdução, que diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, conforme aqui o relato aqui do comentarista e os textos base usados aqui para este estudo, então é aquela passagem onde Jesus tem aquele diálogo com a mulher de Samaria, aquela mulher ali que foi buscar água enquanto Jesus estava ali perto do poço de Jacó. A lição é composta por 3 partes. A primeira parte, o tema é o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. A segunda parte, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A terceira parte, a adoração bíblica. E a conclusão para finalizar o comentário. Primeira parte, o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e, para tal, teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou 2 importantes lições. Segundo, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus, e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então,
nessa primeira parte, o comentarista, então, ele mostra que realmente o estudo é baseado naquela passagem onde Jesus dialoga com a mulher samaritana ali, junto à fonte de Jacó. E naquele diálogo, né, a mulher que não conhecia ainda quem era Jesus, ela tem uma certa resistência, porque os samaritanos com os judeus não tinham comunicação, eles não tinham comunhão. E Jesus, então, ele fala a questão da água da vida. Porque a mulher foi ali apanhar uma água, mas uma água que quem tomaria dela teria sede novamente. E Jesus, então, lhe oferece uma água que nunca mais alguém teria sede ao beber dela. E no comentário aqui, então, o comentarista afirma que todas as pessoas precisam da água da vida. Existe uma necessidade do ser humano de Deus. Porque o ser humano, ele existe neste mundo. Mas ele busca entender por que ele existe. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da existência? E nessa busca cega, nessa busca que não insaciável, ele não consegue encontrar uma resposta nas coisas terrenas. E a resposta é só encontrada em Deus, que sacia essa sede, que sacia essa busca insaciável. E por isso todas as pessoas elas precisam de Deus, elas são carentes de Deus, porque elas são carentes de seu Criador, de ter a comunhão com o seu Criador. No mundo que nós vivemos, uma realidade muito difícil, onde as pessoas, infelizmente, as pessoas que estão nas lideranças das igrejas, não oferecem mais o Senhor Jesus como a Bíblia orienta, não. Eles querem oferecer autoajuda, é mentira, é emocionalismo, é reuniões em lugares de retiro, de espiritualidade, mas que na verdade não, aquilo ali saiu dali, não tem mais o preenchimento, não tem mais, a alma não é mais saciada. Por quê? Porque não oferecem o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra de Deus. Este é o problema. Então as pessoas ficam aí, mesmo dentro de igrejas, mesmo em movimentos, ficam insaciadas. Por quê? Porque não tem um encontro com o verdadeiro Deus. Procuram apenas saciar essa necessidade em movimentos, em práticas, em desejos pessoais. Isso não sacia a sede das pessoas. 3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo ser humano, em espírito e em verdade. Aqui então chegou uma parte muito importante, porque no diálogo que Jesus teve com essa mulher aqui, ela questiona, porque existia o templo de Jerusalém, onde os judeus iam lá para adorar. E os samaritanos tinham um monte de Gerizim, que era um monte lá onde eles... Então eles falam assim, olha, nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus falam que é em Jerusalém. Então eles tinham uma preocupação num local. Você tem que ir num local para poder adorar a Deus ali. E depois sai daquele local, então você não está adorando a Deus mais. Eles tinham essa dependência. O judeu era do templo de Jerusalém e os samaritanos eram do monte Gerizim. Ou seja, eles entendiam que para você adorar a Deus, você tinha que ir num local específico, determinado, para você poder ali fazer a sua oração, fazer a sua adoração a Deus. Mas Jesus vem com a nova aliança, ele vem para romper isso. Por quê? Porque o ser humano pode ir no local, adorar e depois sair de lá, achar que não tem mais compromisso com Deus. Achar que não tem mais compromisso com Deus. Mas Jesus vem para mostrar que o quê? Que o ser humano tem que adorar a Deus continuamente, no seu espírito. Onde quer que ele for, ele tem que ter a adoração a Deus, ele tem que ter a reverência a Deus. Isso que ele veio mostrar através do seu ensinamento, do seu evangelho santo. Isso acontece com muitos também. Até mesmo pessoas que estão na igreja acham que é só lá que é o local onde se deve fazer a oração. Lá é o local da reunião oficial, mas não é só lá que deve ser feita a oração. Aí muitos pensam, não, mas então tem que fazer um retiro lá, porque lá... Mas, gente,
A adoração é em espírito e em verdade. Não adianta ficar no retiro. Depois vai acabar o retiro e como é que vai continuar a vida? E como é que vai continuar o espírito desse ser humano para enfrentar os problemas da vida? Então a adoração é contínua, é no espírito, é no ser. Não é um momento só, um local específico. Conforme Jesus mostrou aqui para a mulher samaritana. Então as pessoas têm que amar a Deus pelo que Ele é. Não é buscar, vou num local lá, que naquele local vai acontecer. Porque se fizer assim, vai ficar semelhante às outras religiões. A quem vai no centro espírita, vai no candomblé, vai no tipo de religião, tem que ter aquele local sagrado lá para poder as coisas acontecerem na sua vida. Não, as coisas acontecem na sua vida diariamente, cotidianamente, onde quer que você esteja. Essa é a diferença do Evangelho de Cristo para as outras religiões. Segunda parte, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. 1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como em Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O comentarista aqui fala uma coisa interessante aqui, ó, adoradores sinceros. Esses realmente são os verdadeiros adoradores. Não são aqueles que ficam fazendo showzinho, pulando para cima, sapateando para mostrar para os outros que é espiritual, rodopiando, correndo de um lado para outro. Isso não é. Isso aí é querer se amostrar, querer se sentir maior do que os outros. Isso nunca vai ser espiritualidade. Isso aí é exaltação humana. Isso aí é copiar o procedimento do diabo. Isso é exaltação, orgulho, querer aparecer, que está pulando para cima, que está sapateando, para os outros verem, olha, é espiritual. Não. A gente precisa de ter sinceridade. Muitos estão na igreja, muitos estão em movimentos, impostores, pessoas que são arrogantes, mentirosos, comportamentos deploráveis, apenas na reunião quer se comportar de forma espiritual, com movimentos, mas não são verdadeiros, não são sinceros, são mentirosos, são bandidos da religião. Isso é que eles são. Segunda parte, segundo ponto, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nestes lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Então aqui ele vai comentar que, embora os locais, por exemplo, lá em Jerusalém tem o local onde Jesus foi sepultado, tem dois locais onde um é o verdadeiro, e também o Calvário, o monte onde foi crucificado. Então, apesar deles em si só não terem poderes espirituais, assim, mas eles são importantes como sinais de que realmente a história ali aconteceu. Houve essa história. Essa história foi real. Então é isso que ele destaca nessa parte do comentário. Terceira parte da lição, a adoração bíblica. Primeiro, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada hitchahuah, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, as duas palavras são utilizadas para definir a adoração, latreia e proskunel. A palavra latreia refere-se à submissão de quem servem outrem. Por sua vez, proskunel
significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskunel. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Então, esta é a verdadeira adoração. É a Deus, é a Jesus. Não é aquela adoração para mim poder me aparecer. Eu ficar sapateando, pulando para cima, marchando, pulando, mexendo um pé para cima, outro para baixo. Não. Isso não é adoração a Deus, porque isso está fazendo coisa para você aparecer para os outros. Para parecer que você é espiritual. Mas Jesus ensina o contrário. Quando você for orar, quando for jejuar, quando for fazer suas coisas espirituais, ele ensina até você a não mostrar que você está jejuando. A passar um óleo no cabelo, para não ficar, né, com aquele semblante que está jejuando. Essas coisas, as esmolas, as ajudas, para não procurar aparecer. Por quê? Porque assim você está procurando glória para si mesmo. Você não está querendo ser grande diante de Deus. Você está querendo ser grande diante dos homens. Isso aí já era. Não tem galardão. Já está reprovado. Essa que é a questão. Ponto 2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskunel, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Está lá em Lucas capítulo 7, versículos 37 e 38. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Igual eu falei anteriormente, se a pessoa adora e ora de joelhos, que seja para Deus, que não seja para poder se aparecer para os outros, como muitos fazem. Eles estão pregando lá, aí prega, aí dobra, aí deita no chão lá, aí dobra o joelho para mostrar que é espiritual. Tem que deixar de hipocrisia. Esse tipo de gente tinha que sumir da igreja. Ou arrepende ou some, porque ficar com a hipocrisia dessa dentro do local da adoração, isso é uma vergonha. 3. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa experiência. Então não podemos servir a dois senhores. Ou serve a um ou serve a outro. Então, se você serve a Deus e a Cristo, então sirva-o de sinceridade, faça as coisas sem querer se aparecer para os homens. Agora, se é ao contrário, você diz que serve a Deus e a Cristo, mas as coisas que faz para aparecer para os outros que é espiritual, está reprovado. Está reprovado, é bandido. Quem age assim é bandido criminoso. Espiritualmente ainda, pior ainda do que o criminoso fisicamente que rouba um objeto, que faz um mal fisicamente. Mas você é um criminoso espiritual. Por quê? Porque é hipócrita. Porque faz as coisas para se aparecer para os outros, para se engrandecer pessoalmente. Isso aí está reprovado diante de Deus. 4. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Conclusão. Nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inclina no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Então as duas lições são essas. São que, a primeira, que o ser humano precisa de Deus. A segunda, que a adoração tem que ser do interior, ou seja, lá de dentro da pessoa mesmo. A pessoa tem que ter sinceridade. E assim estará
trilhando corretamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então este aqui foi o comentário da lição de número 3. Que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo, querendo Deus.